Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Darcy, professora de História, né? Iniciaremos agora a nossa primeira aula, a nossa primeira videoaula, né? E eu trouxe um conteúdo um pouco resumido, e aí eu quero já dizer para vocês que nós temos nossos momentos de tirar dúvida, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da África e do surgimento dos primeiros seres humanos. É um assunto bem legal, bem divertido mesmo, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro slide. Então, aí, a África, né? Vamos entender qual é a importância de se estudar sobre esse continente tão importante. O estudo da África, aliás, da história da África e dos africanos é obrigatório nas escolas desde 2003, né? Você achando aí que não precisa estudar, né? Você vai entender porque precisa estudar sobre a história da África. E está previsto nas aprendizagens da Base Nacional Curricular Comum, que é BNCC. A seção abrange artigos variados do surgimento da espécie humana, do continente. Olha aí por que tu tem que estudar história da África, porque foi nesse continente que surgiu o ser humano, né? Os primeiros seres humanos. Não só a questão dos primeiros seres humanos, a formação de reinos africanos, aos intercâmbios culturais e comerciais, aos impactos do tráfico atlântico de escravos, à conquista da partilha da África e aos movimentos de independência. Certo, gente? Primeiros seres humanos, pré-história. A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana a partir do momento que os hominídeos, né, começam a usar ferramentas de pedras. Isso mesmo, viu, gente? Hominídeos, façam aí no site de vocês uma ligação ao hominídeos, uso de ferramentas de pedras, né? Façam esse ponto de referência que vocês não vão esquecer. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu de 3.500 a.C. a 3.000 a.C. Então, preste atenção. Onde está o período da pré-história? Né? O período da pré-história está entre o surgimento dos hominídeos, que foram aqueles seres humanos, né, que usavam a pedra como ferramenta, e encerrou-se com o surgimento da escrita, né, que aconteceu de 3.500 a 3.000 a.C. A pré-história é basicamente dividida entre paleolítico, mesolítico, que é o período intermediário, e o neolítico. Gente, esses períodos são sensacionais, vocês vão adorar. Nesses períodos, acompanhamos o desenvolvimento dos hominídeos. Olha que legal. Com a elaboração de novas ferramentas, que foi aquilo que eu falei para vocês, o uso de pedra, além do surgimento do Homo sapiens sapiens. Vocês vão entender por que é chamado assim. Há 300.000 anos, viu, povinho? A divisão da pré-história, vamos lá. A pré-história é um período da história humana particularmente grande, né? A sua nomenclatura e larga duração remetem ao século XIX, ou seja, gente, é um conceito desse século, né? Um conceito moderno, tá bom? Quando os primeiros vestígios da vida humana pré-histórica começaram a ser encontrados. Olha que fantástico. Os primeiros vestígios da pré-história só foram encontrados no século XIX. Né? Então, esses conceitos são conceitos modernos, tá bom, gente? Isso porque no século XIX existia a noção de que a história, né? Prestem atenção, história só poderia ser feita por meio de documentos escritos. E assim, todos os acontecimentos anteriores ao surgimento ficaram conhecidos como pré-história. Certo, gente? Que é o período que antecede a escrita. A pré-história abrange aproximadamente o período que se estende 3 milhões de anos atrás. Olha só, a 3.500 a.C. e é dividida da seguinte maneira. Paleolítico, muito bacana esse período, é o conhecido também como a Idade da Pedra Lascada, foi o que eu falei para vocês, né? O hominídeo que usa a pedra como ferramenta, pedra lascada. Hominídeo, paleolítico, pedra lascada. Façam essas referências aí que vocês não vão esquecer, tá bom, gente?
Esse nome faz referência aos objetos que eram utilizados pelo ser humano para a sua sobrevivência, que eram produzidos exatamente da pedra lascada. Esse período estendeu-se de 3 milhões de anos atrás a 10 mil milhões antes de Cristo. E foi subdividido em 3 fases, que são Paleolítico Inferior, Paleolítico Médio e Paleolítico Superior, certo, gente? O Paleolítico Inferior, esse período começa a ser contado exatamente quando os hominídeos, que usavam ferramentas de pedra lascada, olha, gente, presta atenção essas imagens aí. Esse Paleolítico Inferior, ele começa justamente a ter o homem desse período começa justamente a ter a habilidade de produzir as primeiras ferramentas para a sua sobrevivência. Por isso que é chamado Paleolítico Inferior, né? Porque ele teve os seus primeiros aprendizados em relação a construir ferramentas com pedra. Essas ferramentas foram obra do Homo habilis, né? E do Homo erectus, o primeiro hominídeo a ficar numa posição totalmente ereta, ou seja, ficar de pé. Prestem atenção, por que habilis e por que erecto? Porque foi quando esse ser humano conseguiu ficar na posição ereta. Essa fase estendeu-se de 3 milhões de anos atrás a 250 mil anos atrás. Agora vamos para o Paleolítico Médio, né? Enquanto no inferior o hominídeo estava aprendendo a lascar a pedra, agora no médio vamos entender. De 2.500, de 250 mil anos atrás a 40 milhões de anos atrás, é caracterizado principalmente pela presença do homem de Neandertal. O Homo sapiens já existia nessa época, uma vez que o surgimento aconteceu há 300 mil anos. Os estudos arqueológicos mostram que nesse tempo o estilo de vida do homem tornou-se um pouco mais sofisticado, com novas ferramentas, sendo elaboradas com o uso do fogo, sendo mais difundido. Vamos lá. Paleolítico Superior, período que foi de 50 milhões de anos a 10 milhões de anos antes de Cristo. Esse período, as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em grande diversidade, ou seja, uma variedade de ferramentas. Eram produzidas pequenos anzóis, machados, agulhas e até mesmo arte a ser conhecida, a ser concebida pelo homem. No caso da arte, o destaque vai para a pintura rupestre, realizada nas paredes das cavernas. Gente, nós veremos que não é apenas a pintura rupestre, nós temos esculturas também. Abrangendo os 3 períodos, resumidamente, o Paleolítico é um período em que o homem sobrevivia da coleta e da caça, sendo fundamental, no caso da caça, a elaboração de ferramentas para auxiliá-lo na obtenção de alimento. Por depender da caça e coleta, o homem era nômade e mudava de lugar quando os recursos do local que estavam instalados ficavam escassos. Como a temperatura geral da Terra era mais amena, sobretudo nos períodos de glaciação, o homem vivia nas cavernas para proteger-se do frio. As ferramentas utilizadas poderiam ser feitas de ossos, pedras e marfim. No entanto, o Paleolítico, o ser humano começou a experimentar as primeiras experiências religiosas. E isso é notado, gente, pelas pinturas rupestres. E o desenvolvimento do estilo de vida dos homens fez com que eles desenvolvessem rituais funerários, por exemplo. Né? Só um exemplo. O Mesolítico, vamos ao Mesolítico. O Mesolítico é uma fase intermediária entre o Paleolítico e o Neolítico, que aconteceu em determinadas partes do mundo. Os especialistas em
pré-história destaca que o Mesolítico aconteceu sobretudo em locais onde houve glaciação intensa. Aconteceu na Europa e em países da Ásia, estendendo-se aproximadamente entre 13.000 anos a 9.000 anos de Cristo. Esse período marcou, né, a decadência dos agrupamentos humanos que viviam exclusivamente da caça, daqueles caçadores e coletores. Ficou marcado também pelo desenvolvimento da olaria, produção de cerâmica. Como eu falei para vocês, gente, não era apenas a questão da arte rupestre, né? Aqui nós vemos que a argila já era trabalhada no período mesolítico. E da teórica para a produção de tecidos, considerando-se o fim desse período, o momento em que a agricultura foi desenvolvida. Então, o fim desse período foi quando a agricultura foi desenvolvida. O Neolítico. O Neolítico é a última fase do período da pré-história, estendendo-se de 10.000 a.C. a 3.000 a.C. Essas datas, que são aproximativas, assinalam dois marcos importantes para a história do desenvolvimento humano. Primeiro, houve o surgimento da agricultura, né? Vocês vão entender por quê. Um importante marco para a sobrevivência. E, por fim, houve o desenvolvimento da escrita. Então, a pré-história, gente, ela é sinalizada, né? Ela é caracterizada, o seu final, pelo desenvolvimento da agricultura e principalmente pelo surgimento da escrita. Vamos lembrar disso aí, tá bom? Com o desenvolvimento da agricultura, o homem conseguiu mudar radicalmente seu estilo de vida, uma vez que a agricultura permitiu o homem fixar-se num só local. Ou seja, o homem passou a ser sedentário, sobrevivendo de tudo que ele produzia. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar a floresta e a desenvolver campos de plantio. Próximo slide. A importância da agricultura. Com a agricultura veio também o quê? Domesticação de animais, que auxiliava o homem, né, no transporte de carga, na agricultura como animal de tração, servia de alimento, até mesmo como meio de transporte. A sedentarização humana resultava na formação de enormes agrupamentos humanos, né, comunidades. Com o tempo e conforme cresciam, tornava-se as primeiras cidades no mundo. Desenvolvimento da agricultura, o que permitia o homem construir casas de pedra e construções megalíticas. Desenvolvimento de metalúrgica, isto é, a capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição de metal, pelo desenvolvimento da primeira forma escrita da humanidade, a escrita cuneiforme, certo, gente? Pré-história e a divisão de trabalho. Aqui nós veremos que houve uma divisão de trabalho, o homem era responsável pela agricultura, pelo cultivo da agricultura e caça, né? E as mulheres pela coleta, e que posteriormente as mulheres ficam responsáveis também por cultivar. Então, conforme o estilo de vida dos agrupamentos humanos foi ficando mais sofisticado, sendo assim os homens foram sendo responsáveis pela caça de animais, enquanto as mulheres foram tornando-se responsáveis pela coleta de alimentos para alimentar-se e alimentarem seus filhos. À medida que a agricultura foi desenvolvida, essa atividade também passou a ser responsabilidade também das mulheres, como eu falei anteriormente. A arte na pré-história. Essa arte assumiu características distintas. É provável que os seres humanos produziam tais objetos, né, que eu falei da argila, apenas como um registro do cotidiano com função ritualista de integrar o homem à natureza. Arte rupestre. No Brasil, o principal sítio arqueológico localiza-se na Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí.
a arte rupestre é reconhecida como uma das mais antigas manifestações estéticas do homem ao longo da sua história. O termo rupestre vem do francês, que significa gravação ou traçado, fazendo referência às técnicas empregadas nas pinturas que representam esse tipo de expressão artística, encontrada geralmente nas paredes de cavernas, em pequenas esculturas. A arte rupestre tem grande importância na busca de informações sobre o cotidiano do homem da pré-história. Controle do fogo. Como foi que surgiu esse controle do fogo? O pensamento convencional afirma que os nossos ancestrais humanos ganharam o controle do fogo e a capacidade de criá-lo muito cedo na pré-história. De acordo com muitos pesquisadores, essa visão da história do fogo surge da descoberta de um punhado de locais da África com resíduos de fogo de milhões de anos. E foi impulsionado também por uma lógica. É difícil imaginar que os nossos ancestrais tenham deixado a África e colonizado latitudes mais altas sem o fogo. Então, eles criaram essa teoria pela lógica, né? Mas evidências mais recentes de diversos arqueológicos e antropólogos, como trabalhos de campo publicados no site Sapiens e no Scientific American, indicam que o uso do fogo pelos hominídeos constituiu em vários estágios de desenvolvimento que podem ter durado centenas de milhares de anos. Olha que interessante. A Revolução do Neolítico foi a revolução agrícola e pastoril. O controle do sistema de polimento, esfregar as pedras no chão ou na areia, tornou as ferramentas mais elaboradas, facilitando a fabricação de facas e enxadas. Além disso, outras novidades surgiram na Idade da Pedra Polida. Que novidades são essas? Gente, é por isso que é chamado de Revolução Neolítica, por causa da quantidade de desenvolvimento que o homem desse período obtém. Casas de madeira, barro, pedra e argila, substituição das roupas pela pele de animal por causa das técnicas de fiação e tecelagem, manejo do cobre e do ouro, início das viagens pelo mar e terra. A fase neolítica, a fabricação de cobre, ferro e bronze começa a se intensificar, substituindo os objetos em pedra. Esse desenvolvimento possibilitou a invenção de ferramentas mais resistentes e de variadas utilidades. As comunidades primitivas, que eram formadas de acordo com os laços sanguíneos ou costumes, passaram a se organizar de forma de estados e divididas por categorias sociais. Próximo slide. Idade dos metais. Considerando como ciclo final do período neolítico, a idade dos metais se desdobra até o nascimento da escrita, por volta de 4.000 a.C. Esse período proporcionou um expressivo avanço na metalúrgica e nas técnicas de fundição. Aos poucos, os metais foram substituindo o uso das pedras e possibilitando a criação de novos utensílios. O primeiro metal a ser manuseado foi o cobre, seguido do estanho. Mais tarde veio o homem descobriu que a mistura entre dois daria origem ao bronze, metal mais resistente, usado como matéria-prima para a construção de armas e ferramentas de plantio. Os povos asiáticos foram os primeiros a aprender a manejar o ferro e, por isso, conquistaram certa soberania em relação aos demais, já que a produção
né, de armamentos e instrumentos voltados para a agricultura eram mais avançados. Nessa etapa final da pré-história, as vilas de agricultores tornaram-se centros urbanos dominados por um líder político. As cidades começaram a nascer no Oriente Médio e com elas modernas estruturas sociais e econômicas são elaboradas, né? Bem interessante isso. Pré-história no Brasil. A pré-história brasileira é caracterizada pelo período antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500. De acordo com vestígios arqueológicos, a passagem humana pelo território nacional começou há 12.000 anos atrás. As primeiras descobertas foram feitas em Minas Gerais, né, na cidade de Lagoa Santa, e em Caatinga de Moura, na Bahia. Os primeiros habitantes do país eram caçadores e agricultores. Esses moravam em cavernas e na própria floresta e manuseavam arcos, flechas feitos de pedra. Além disso, alimentavam-se de peixes, animais e frutos. Os povos que viviam na costa brasileira também alimentavam-se de vários frutos do mar. No Nordeste, os tupis guarani já conheciam a cerâmica e construíam casas subterrâneas. Olha que legal. Curiosidades. O fóssil humano mais antigo da América do Sul é o de Luzia. Foi encontrado no Brasil, especificamente em Minas Gerais. Uma rocha com marcas de tinta é a obra de arte mais antiga feita pelo ser humano, antes mesmo das pinturas da pré-história. Cientistas descobriram que em cavernas siberianas, uma garota pré-histórica que teve pais de espécies diferentes, Neandertal e outro, Denisova, hominídeo que viveu na Sibéria. Os povos históricos, especialmente os da Turquia, há 8.000 anos, já usavam um tipo de material que se assemelhava a um espelho. Que interessante, né? Os homens da pré-história já gostavam de música, né, gente? Então, essa é a nossa aula, nós teremos atividade. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima.